Can we start? Okay, that's Liz over there that I was asking permission. Liz, raise your hand. Liz Muirhead. Hello. Hi. And it's fair to say that... Oh, agora ia falar inglês, isto é perigoso. É a mente por trás deste projeto, foi quem idealizou este projeto desde o início e é a primeira pessoa a reconhecer no dia de hoje e merece uma salva de palmas nossa, porque foi a ideia dela. Parabéns Liz, congrats. Mas ela não fez isto sozinha, a Liz teve o apoio da equipa da Moondance, que são os técnicos que vão estar aqui mais deste lado, da Elvira, que está aí a tirar fotografias algures, e obviamente da casa, da Biovila, que abriu as portas a este evento. É a primeira vez que acontece, estavam a perguntar se isto já é muito antigo, não, é a primeira vez. E a Liz, que veio do Reino Unido viver para Setúbal, teve esta ideia e depois nós ajudámos-la a montar. Bom, nos óculos, umas notas de organização que me pediram para dizer. Primeiro é que vai começar mais ou menos ao mesmo tempo uma sessão de Nature, Immersion, Forest Bathing, e quem quiser, quem nos tirar as medidas e não quer estar aqui e preferir estar no meio da natureza, vai ter com a Liz, que está ali, que vocês já viram, e ela irá levá-los ao sítio certo. E já agora dizer-vos também que, relacionado com o tema que vamos falar hoje, que são os psicadélicos e as plantas medicinais, vai haver uma sessão às 5h30, não sei bem em que palco, mas penso que não é neste. É uma sessão chamada Thank You Plant Medicine, que é uma sessão em que se pretende que as pessoas venham falar das suas experiências psicadélicas. E não mais do que isso. Partilhar histórias, estigmatizar, criar comunidade através desse storytelling. Eu depois darei estar ali lá e darei mais instruções, mas para terem uma ideia de que, se quiserem contar a vossa história ou se quiserem ouvir outros a falar das suas experiências pessoais significativas, teremos isso também com muito prazer e com o apoio da organização, da organização Thank You Plant Medicine, que podem encontrar online.org, e vale a pena procurar. Histórias muito bonitas. Bom, a propósito disso também, de Plant Medicine, psicadélicos, dizer que nós aqui não vamos fazer grande distinção, não temos essa preocupação, nem sequer isso é muito importante para nós. Portanto, podemos falar de plantas sagradas, de psicadélicos, de plantas medicinais, de fungos psicadélicos e por aí fora. Para nós é mais ou menos o mesmo e não vamos, só por uma questão de terminologia, por razões que não vamos discutir hoje, provavelmente não distinguiremos umas das outras. Eu uso a palavra psicadélicos mais vezes, mas de forma um bocado indiscriminada. E o nosso objetivo é conversar, é de uma forma informal, é esclarecer, é dar oportunidade para perguntas que possam surgir e que possam ser respondidas e também, enfim, que nós nos possamos conhecer melhor uns aos outros, porque esta comunidade está a crescer, a comunidade que se interessa por este tema e todos nós temos interesse em que isso aconteça e que os passos que vão ser dados para esse crescimento sejam passos sustentados. Portanto, sustentabilidade também no progresso do conhecimento acerca destas ferramentas e também de como as utilizar. Para isso temos uma equipa de luxo que está aqui ao meu lado e que depois se complementa na sessão da tarde. É toda a mesma equipa, embora venham de organizações diferentes, mas somos todos amigos, colegas, fazemos todos mais ou menos o mesmo, que é fazemos parte do nosso trabalho nesta área, numa função ou noutra. Eu tenho comigo 3 psiquiatras e uma psicóloga, e depois à tarde a minha colega Marta irá apresentar o grupo da tarde, mais psiquiatras, e eu apresento-me antes disso, uma questão de educação, Pedro Teixeira, sou professor da Universidade de Lisboa, faço atualmente investigação também nesta área, embora tenha vindo de outra área, na área da psicologia da saúde, em sentido mais lato. Sou o fundador e uma das pessoas que trabalha na equipa do website Safe Journey, que alguns conhecerão, para quem não conhece, convido a explorar, safejourney.pt, e tenho também atividade numa empresa holandesa que trabalha nesta área. Pronto, e comigo tenho, como eu disse, 4 amigos, amigas, que vão fazer, cada um deles, uma pequenina intervenção inicial para expor uma ideia que nós combinámos que cada um traria. A ideia é mesmo que isto seja bastante interativo e informal, e por isso, depois dessa ideia, que será à volta de 5, 7 minutos, nós poderemos conversar um bocadinho e teremos também espaço para acolher as vossas questões, as vossas dúvidas, e o que não conseguirmos aqui neste espaço de 90 minutos, que vai ser curto, de certeza, teremos tempo depois, informalmente ou na sessão da tarde. Passo a dar a palavra, muito em breve, ao Pedro Zuzarte, que está aqui ao meu lado esquerdo, a gente começa pela esquerda hoje, e que é psiquiatra, como eu disse, é professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é doutorado em, Pedro? Em medicina, em psiquiatria? Em medicina. Em medicina, com uma tese que realizou na área das perturbações do humor, portanto, muito próximo das áreas que muitas vezes, para as quais os psicadélicos são relevantes.
e que, para além de outras experiências que ele pode querer partilhar convosco e que acho relevantes, para mim é relevante porque gostei muito de saber que ele teve essa experiência, teve durante cerca de 5 anos na América do Sul, a trabalhar de forma próxima com a aplicação de plantas medicinais nessa região, e trabalhou de perto com uma pessoa que muitos conhecerão, que é o Gabor Mate, um psiquiatra muito conhecido e um divulgador da ciência dos psicadélicos, e que, enfim, se calhar o Pedro poderia estar aqui uma manhã inteira a falar sobre essa experiência, mas com certeza vai informar de alguma maneira aquilo que ele vai dizer. E aquilo que eu lhe vou perguntar, para começarmos, é mesmo para, e isto é uma pergunta muito difícil de fazer e de responder, que é para, em 5, 6, 7 minutos, nos poder dar uma visão geral do panorama atual da utilização de substâncias psicadélicas e plantas medicinais. Como é que elas estão a ser usadas hoje, tanto em contextos formais ou informais, tanto em contextos médicos e clínicos ou noutros contextos, talvez deixando de fora para já os contextos recreativos, mas de uma maneira geral, o que é que está em movimento que inclui o uso de psicadélicos de forma consciente e deliberada hoje em dia nas sociedades em todo o mundo. Pedro, acho que estás aí. Pois. Então, primeiro que tudo, bom dia, obrigado ao Pedro e a todos vocês pela... Acho que conseguem me ouvir bem? Sim? Ok. Pronto, então eu já fui apresentado e bem, mais do que suficiente, e quero começar por agradecer a presença, primeiro à Lisa, a organizadora, ao Pedro e a todos vocês estarem aqui, mas também agradecer por uma coisa que me traz realmente o sentimento de gratidão, não é só uma palavra enfim, sem conteúdo por trás. É que, de facto, não é em qualquer contexto ou em qualquer momento nós temos esta oportunidade de falar de algo que é, na minha perspectiva, não só altamente relevante para a sociedade, para o indivíduo, mas provavelmente para a dimensão mais interior humana, que é o sagrado. E é muito difícil, em 5, 7 minutos, agora falar daquilo que nos está a acontecer no mundo, nos últimos 20 e tal anos, que é este renascimento dos psicadélicos, mas vou fazer o melhor. Eu acho que este renascimento dos psicadélicos, que está a acontecer há cerca de 20 anos, tem sido muito cunhado com esta palavra que é uma revolução, da mudança de paradigma para a saúde mental. Eu não acho que seja exagerado. É preciso nós lermos sempre este acompanhar da revolução em qualquer campo da medicina com o impacto que pode ter na sociedade. E os psicadélicos têm essa capacidade. Têm a capacidade de ser, de facto, uma mudança de paradigma para o tratamento na saúde mental, mas de impactar e mudar a sociedade. Isso foi o que nós vimos nos anos 50, não é? Desde que o LSD foi descoberto, a investigação à volta da psicologia e da psiquiatria do LSD, e depois a adoção pelo movimento da cultura e contracultura dos anos 60, que levou à tal proibição, e aqui estamos nós, outra vez, a remexer nisto. Eu acho que estamos no caminho certo porque estamos a fazê-lo provavelmente com mais maturidade. Temos é de ter uma linha fina, e estávamos a falar ainda há bocado disso, para não criarmos cisões, que foi uma coisa que aconteceu no passado, entre investigação, medicina, libertação humana, quebrar o autoritarismo da sociedade e, no fundo, que isto pode ter um paralelismo com os nossos demónios interiores, que é aqui onde está a utilidade dos psicadélicos em saúde mental, e não transformar isto num cenário de guerra e numa união e progressão. Pronto, respondendo agora de forma mais direta, os psicadélicos, hoje em dia, para quem não está tanto no setting médico e clínico, está a ser explosivo. Portanto, nós estamos a utilizar já atualmente a ketamina para depressão resistente. Portanto, a terapia assistida por ketamina está aprovada. Existem muitos ensaios clínicos do potencial de outras substâncias como a psilocibina ou MDMA, portanto, psilocibina nomeadamente para depressão resistente, para late life anxiety, da ansiedade de fim de vida, em oncologia, para trauma do MDMA, como devem saber, e provavelmente teremos no futuro isto também em setting clínico. Isto para começar a falar da potencialidade, como pediram para falar da potencialidade e dos perigos ligados a esta renaissance psicadélica. Mas eu acho que a potencialidade vai além disto. Isto tem a capacidade de nos mudar como sociedade. Porque vamos entrar aqui num domínio que é, provavelmente, o maior potencial e o maior perigo dos psicadélicos. Eles têm a capacidade de mudar a mente. Não é tratar uma doença, sim, isso é uma grande vantagem, e ainda bem que começámos por aí, porque temos de trazer à ciência objetividade para ela ser aprovada, recriada, replicada. Temos várias panóplias de substâncias e várias panóplias de patologias onde os psicadélicos já têm indicação e terão mais indicação.
mas estamos aqui fundamentalmente a trabalhar com algo que nos vai poder ter a capacidade não só de atuar na doença, mas na exponenciação do ser humano. Por isso é que eu acho que nós temos de ir além da patologia. Temos de ir à utilidade dos psicodélicos em mudar a nossa mente. E isso é o verdadeiro grande, talvez o maior potencial dos psicodélicos, mas ao mesmo tempo, por uma má utilização ou por alguma complicação da utilização desta ferramenta, poderá ser provavelmente o maior perigo e agora entram os perigos ligados aos psicodélicos. As manipulações, e todos os meus colegas vão falar disto depois mais em pormenor, eu estou aqui quase mais a abrir o território, mas as ego traps, a pessoa ficar presa num novo Salvador, portanto, rejeitar um autoritarismo de uma certa doença ou sociedade e passar a aplicá-lo noutra dimensão. A má utilização por quem conduz rituais, cerimónias, quem usa este poder e pode influenciar a mente dos outros. E o grande perigo também daquilo que estávamos a falar, que é voltarmos as costas ao avanço médico, ao laboratorial, à investigação da utilização em massa, porque quem contacta depois normalmente quer prosseguir o caminho, mas a utilização não pode ser e não deve ser nem incentivada de forma indiscriminada, nem lida sem perigos, porque eu, como psiquiatra clínico também sou, além de investigador e docente, estávamos a falar disso há pouco, vejo cada vez mais pessoas a virem ter comigo e connosco, eu sei que isto acontece com outros colegas, a pedir ajuda porque se abriu um fogo que depois não conseguem apagar. Portanto, nós estamos aqui a lidar com um território, e eu volto àquela palavra que só esta dava para falar aos 90 minutos, que é sagrado, que é a dimensão da mente humana. E depois vocês podem acrescentar todas as autoestradas que vão daí para fora, não é? Desde a coisa mais básica psicológica até à espiritual. Mas a verdade é que este território é aquilo que nos define como humanos. E se nós temos aqui o grande potencial do expandir, do curar e com isto mudar o todo e a sociedade, também temos aqui caminho que pode não ser tão positivo. E então, isto que está a passar aqui, acho que é absolutamente extraordinário, porque estamos a tentar juntar exatamente estas várias polaridades à volta de um tema tão difícil e tão lato, mas acho que é neste caminho que nós temos de seguir para isto ser saudável. Pedro, de que psicodélicos estamos a falar? E aqui podemos até incluir os clássicos e os não clássicos. E em que contextos é que eles estão a ser utilizados hoje? E podemos incluir contextos legais e menos legais, ou seja, formais e informais, individuais em grupo, só para dar um retrato assim. Sim. Pronto, para quem não está, peço desculpa se eu depois entre muito em coisas pormenorizadas, que depois se calhar quem não está tão familiarizado, ou que um passo atrás, não é? E obrigado, Pedro, por isso. Bem, os psicodélicos, não é? A palavra projetar a mente, mimetizar a mente, portanto, a mente expressada, não é? Ela pode ser dividida em várias classes, há várias leituras, os clássicos, os novos, os dissociativos, os alucinogénios, os delirantes, portanto, existem várias classes de psicodélicos, mas os mais utilizados aqui para o setting clínico, que é o que o Pedro me está a perguntar, neste momento já em utilização está a ser a ketamina, que apesar de tudo é um dissociativo, tem sido utilizado como anestésico em muitos, da anestesia, até veterinária e tudo, mas que tem uma capacidade de criar uma dissociação e meter a pessoa em contacto com algum rewiring da mente, que é um processo que pode ser relativamente passivo durante a administração, mas que depois tem uma grande incidência da terapia que se sucede. Aqui o Pedro e outras pessoas poderão falar disso em maior pormenor. Provavelmente os psicodélicos que se seguem, porque esses estão em fases de ensaios clínicos já muito avançadas e com um potencial muito já evidente, é o MDMA. Vamos metê-lo na classe dos empatogénios, enfim, não interessa aqui, porque é também considerado, há quem considera um verdadeiro psicodélico, há quem não o considera, mas que tem uma grande ação no trauma e existe muita recuperação de trauma profundo de anos de terapia e que reverte com o MDMA, sobre a terapia assistida por MDMA, e provavelmente o que se seguirá a seguir, isto seguir aqui a lógica dos ensaios clínicos, da resistência / aprovação do avanço da investigação, será a psilocibina, não é? O componente dos cogumelos mágicos, que
está demonstrado ter também um grande impacto nas depressões resistentes e crónicas, na ansiedade de fim de vida que eu já tinha mencionado, também no trauma. Provavelmente um pouco mais para a frente, mas com um potencial enorme, mas que provavelmente, e com o Gabor eu trabalhei mais em termos deste psicodélico em concreto, que é o DMT, a ayahuasca, seja nas formas fumadas em xanga, seja nas formas inaladas em iopo. Portanto, há toda aqui uma panóplia de utilização do DMT, que acaba por ser a substância central nestas várias, mas que é um pouco mais... não podemos separar isto provavelmente do contexto cultural onde ele está inserido, da condução da cerimónia, da música campara, do xamã que orienta, daquele que já foi e voltou tantas vezes, que já sabe fazer o caminho. E é isto que é outra coisa que talvez enquadra no perigo dos psicodélicos, é a utilização disto como se fosse um novo Brufen. Não é um novo Brufen. Só quem é preciso ir e voltar para se saber fazer algum trabalho nesta área. E isto é uma coisa que talvez nós vemos como uma possível limitação na utilização em clínica disto, é que de facto, em algumas substâncias, não digo em todas, portanto, um psiquiatra não tem que ter esquizofrenia para tratar uma esquizofrenia, não tem que tomar um antipsicótico para tratar uma esquizofrenia e saber, mas isto é uma área um bocadinho diferente. Queres continuar mais um bocadinho? Esticar a mais? Eu posso continuar. Eu não quero é roubar tempo aos outros palestrantes. Estamos neste tema, continuar no sentido de outros psicodélicos que existem e que também estão a ser estudados neste momento. Aliás, eles estão todos a ser estudados neste momento. Uns estão mais avançados do que outros, mas eu lembro-me de pelo menos mais 3. Desde a mescalina, opções, temos a ibogaína, nós temos outro, a datura até. Portanto, nós vamos por aí fora, não é? Se quisermos falar de todos os que... É que todos estes já estão mesmo a ser investigados neste momento. O 5-MeO-DMT, 5-methoxy-dimetiltriptamina, que é o veneno de um sapo específico, que alguns de vocês conhecerão. Portanto, existem de facto muitos, e se calhar estamos a esquecer-nos aqui de um ao outro, dos que eu sei que existem estudos já mais avançados, ou em fase inicial, ou em fase programática. A ibogaína, por exemplo, vai ser com certeza estudada bastante e progressivamente mais como uma substância e uma experiência muito forte para a quebra de adições sobretudo. Graves, difíceis, etc. Eu tive a oportunidade no México, portanto, eu fui mesmo com o Gabor a Yelapa, onde ele conduzia os retiros. Ele não, porque ele não era ele o xamã que orientava as cerimónias, mas fazia o apoio, o suporte de integrativo pós. E a grande área de ação deles era exatamente a ibogaína e a ayahuasca, portanto, DMT. A ibogaína era sobretudo para quadros de adição pesada, em que nós, não sei se vocês têm noção, mas em psiquiatria clínica, as nossas taxas de recuperação de alcoolismo primário é perto de 2%, é pouquíssimo. Imaginem 2 pessoas em cada 100. E quadros de dependência orgânica muito marcada. A heroína, por exemplo, nós não falamos normalmente em... cura. Nós falamos em algum tipo de organização sistémica da vida da pessoa, porque elas entram nos programas de metadona e depois deixam de querer roubar para a próxima dose, passa a expressão, não é? Uma expressão muito baixa, mas nomeadamente as pessoas destroem a própria vida porque não conseguem controlar o apelo da próxima dose. E a ibogaína tem tido uma demonstração extraordinária de conseguir tirar as pessoas destes quadros de adição profunda. Portanto, é isto. O potencial está aqui. Agora temos de seguir em frente, mas de forma correta. Que é o perigo de podermos destruir esta via, é se calhar seguirmos de uma forma um bocadinho menos correta. LSD talvez seja o que começou não a revolução, porque a revolução é quando já estamos na segunda volta, mas a abertura, não é, dos anos 40, 50 para todo este campo que nos faz estar aqui hoje. Não é? É garantido que esquecemos sempre de algum. É garantido. E desta vez esquecemos do primordial, pelo menos dentro dos sintéticos, entre aspas. Só para dar um retrato para quem possa estar um bocadinho mais fora da realidade no terreno, digamos assim, mas hoje temos, para além da ketamina, que está a ser usada um pouco por todo o mundo ocidental, há clínicas de ketamina a abrir em muitos países, até já é usada no Sistema Nacional de Saúde em Portugal, para quem possa estar mais desatento. Vamos ouvir falar disso um bocadinho mais à tarde, sobre esse processo, ou podemos, porque temos cá quem já conduz esse processo, mas temos ofertas em países onde isso é legal, de cerimónias para além da ayahuasca com psilocibina e também com o uso de São Pedro ou a chuma, portanto, que tem mescalina. Já existem, portanto, essa oferta já existe sem questões de risco de ilegalidade em muitos países. Um país na Europa e depois alguns países espalhados pelo mundo, Uruguai, Jamaica,
e depois assim umas zonas mistas, Costa Rica, México. Mas, portanto, esta oferta já existe para quem a procura, enfim, com maior ou menor qualidade, porque não é certificada, digamos assim, mas, digamos, overground. E depois existe toda uma oferta informal que é importante ir conhecendo. Quem queira participar no debate, claramente. E que levanta uma série de questões e de dúvidas, mas que nós queremos que vá melhorando também. E que representa um passo muito importante, porque é muito importante que as pessoas possam ter, quem está interessado e quem sente este chamamento, como nós dizemos, que possa ter as suas próprias experiências em segurança. É um passo importante que falaremos um bocadinho mais à frente. Que tal se passássemos para o Pedro? Sim. Tem alguma questão premente que queiram colocar ao Pedro Zuzarte, que ele possa responder num minuto ou dois, eventualmente sobre a experiência dele na América do Sul, ou outra questão que tenha ficado daquilo que nós dissemos? Podemos ter aqui um minuto ou dois. Obrigado pelo LSD. O LSD está a ser estudado também, já foi muito estudado, aliás foi a substância mais estudada no século passado e está novamente a ser estudada. Estão a ser estudadas combinações, ainda ontem foi atribuída uma patente nos Estados Unidos, bastante controversa, da primeira vez de uma patente de combinação entre uma triptamina e uma feniletilamida, portanto um LSD e MDMA, por exemplo, uma patente. Portanto, estas combinações vão começar a ser estudadas também, aquilo que nós, enfim, em linguagem mais comum poderíamos chamar de candy flipping, que muitas pessoas conhecem, vai passar a ser estudado também. 2CB está a ser estudado também, ainda não muito, mas é uma das substâncias que provavelmente terá aplicação terapêutica também no futuro. Obrigado. Boa lembrança. E há mais uma outra, de certeza, à escondida que vai aparecer na conversa. Bom, Pedro Rodrigues. Vamos passar, isto são 3 Pedros hoje, vocês aguentem aqui a desmultiplicação de Pedros. Fragmentação social. Já estamos aqui em psicadélico. O Pedro é também um psiquiatra e o Pedro acabou de montar, como eu estava a dizer há bocadinho, é uma das pessoas que acabou de montar um serviço para executar no Sistema Nacional de Saúde, no Hospital Júlio de Matos, um serviço de psicoterapia assistida por psicodélicos, ou seja, por ketamina. Portanto, vai ser possível aos nossos concidadãos, ou a nós próprios, ter acesso, mediante certas condições, e para quem tem indicação, provavelmente para depressão, mas ele poderá falar mais se para outras indicações também, de ter uma experiência psicodélica assistida num contexto psicoterapêutico no Sistema Nacional de Saúde, em Portugal. Há mais países que o têm, mas não são muitos. O Pedro é doutorado também. É doutorado... Desculpem que dei aqui um saltinho. Em medicina pela Nova Medical School, e fez um projeto em parceria com a Fundação Champalimau, que também tem investigação a decorrer nesta área já há algum tempo, e é atualmente também um investigador no Imperial College, um investigador associado ao Imperial College em Londres, que é um dos centros pioneiros e ainda dos mais importantes na investigação com psicodélicos. O que nós gostávamos que o Pedro abordasse, ou que começasse a conversa por abordar, é entrarmos um pouquinho não digo nos mecanismos, mas nos processos da experiência psicodélica. Nós dizemos vulgarmente que os psicodélicos expandem a mente e podíamos iniciar uma conversa acerca do que é que isso significa. O que é que significa, como é que nós podemos, nomeadamente, compreender a experiência psicodélica por 2 lentes que se complementam. Uma é a lente neurofisiológica, através de estudos com neuroimagem, estudos que observam os processos neurobiológicos, sobretudo do nosso cérebro, sob o efeito psicodélico. Existem estudos fantásticos a decorrer neste momento nesta vertente. E depois, a avaliação mais típica de estudos da mente, apesar de tudo, é mais frequente, que são estudos em que nós perguntamos às pessoas o que é que elas sentiram ou pedimos que elas descrevam por questionário várias características da sua experiência, portanto, os dados psicológicos. Com recurso a estas 2 ferramentas de análise e a mais reflexão que o Pedro possa ter, eu pedia para ele iniciar esta conversa acerca da expansão da mente que os psicodélicos induzem e que ajudam a explicar muito do seu potencial. Obrigado, Pedro. E obrigado, Liz. Eu, de facto, propus-me a falar, ou tentar responder à pergunta de como é que os psicodélicos expandem a consciência. Também podemos falar de expansão da mente. Eu gosto mais da ideia de mudar a mente, mas o que fazem é uma expansão de consciência. E, portanto, depois arrependi-me um bocadinho quando percebi que tinha 7 minutos para responder a esta pergunta. Por um lado, porque a pergunta em si, na verdade, ainda não tem resposta. Há várias teorias. E segundo, porque o tempo é pouco, mas também vou tentar e dar o meu melhor, como o Pedro. E, se calhar, acho que o início é, se calhar, ir às definições de uma coisa e de outra, não é? Portanto, para começar, no fundo, psicodélicos, se formos ler um livro, são substâncias que
naturais ou sintéticas, que têm o potencial de causar uma alteração transitória, mas profunda, de uma série de coisas, da percepção, do sentimento, das emoções, da nossa vivência de nós próprios, no fundo, do conteúdo da nossa consciência, e uma alteração esta que apenas é causada, e de forma diferente, em sonhos, em meditação intensiva, em alguns estados de êxtase religiosos, estados espontâneos que são raros, mas no fundo, resumindo isto tudo, no fundo são substâncias que são capazes de alterar de uma forma profunda e transitória a consciência. Mas então isto leva-nos à segunda parte. Na verdade, então, o que é a consciência? E, portanto, podemos ter uma definição mais fenomenológica ou psicológica, não é? Que define a consciência como a experiência subjetiva e integrada de duas coisas. Por um lado, o mundo à nossa volta e, por outro, nós próprios, no fundo, o nosso self, o nosso ego, o nosso eu. E, portanto, nós tomamos conhecimento do mundo à nossa volta, e isto aprende-se na escola pela audição, pela visão, pelo olfato, etc. O outro lado é um bocadinho mais difícil de estudar, mas todos nós temos a nossa experiência o nosso monólogo interior constante, não é? A nossa ideia de estar sempre aqui a pensar para nós e dialogar connosco o que é que fizemos ontem, o que é que vamos fazer amanhã, os nossos objetivos, como é que os vamos preencher, e por outro lado a nossa experiência subjetiva de um eu como um corpo, não é? Uma existência física, unitária, não é? De eu controlo os meus próprios movimentos, da agência, de unidade, eu sou só um, não sou dois, eu ontem era o mesmo que vou ser amanhã, e portanto todas estas dimensões podem ser resumidas como a nossa consciência do eu corporal, ou bodily self, ou a nossa consciência do eu narrativo, ou do self narrativo, ou biográfico, a história que contamos a nós próprios. E, na verdade, até se pensarmos um bocadinho, esta história que contamos a nós próprios, e isto entra aqui um bocadinho na questão que é, então, mas por que raio que é necessário mudar a nossa mente, não é? Se a nossa mente existe, porque é que temos que a mudar? Porque, na verdade, se calhar esta história que nós contamos a nós próprios, a nossa consciência, é importante pensar que, na verdade, ela evoluiu, se quisermos uma perspectiva evolutiva e biológica, há outras, ela evoluiu não necessariamente para nos fazer felizes, mas evoluiu para nos fazer sobreviver, reproduzir e sobreviver. E, na verdade, podemos então pensar porque é que pode ser necessário e quais as vantagens então de modificar um bocadinho. E, na verdade, estas duas perspectivas, existem perspectivas diferentes, mas se pensarmos então deste lado do que é a consciência, e tendo aqui uma definição, podemos pensar que existem, de facto, ou sempre existiram várias perspectivas sobre a origem da consciência. É uma questão que não está aberta, não é? Isto vem da filosofia, podemos pensar em dualismo, não é? Em que a alma ou a consciência é separada do corpo, onde toda a religião, ou grande parte da religião se baseia. Podemos pensar em naturalismo, que no fundo é a perspectiva da ciência, no fundo, o naturalismo, o materialismo, o fisicalismo, no fundo, que a consciência é uma emergência do cérebro, o cérebro cria a consciência. Mas existem outras, existe o idealismo, não é? Que é um bocado em desuso, mas que no fundo é a ideia de que a consciência é que existe e a matéria é uma alucinação, uma simulação, e portanto que a consciência é que é a propriedade universal e a matéria não existe. Mas existe também o panpsiquismo, portanto a ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental da matéria. Tudo é consciente. E isto é um estado em que, muitas vezes, sob estados psicadélicos, atingimos este estado. Na verdade, existem outros. Portanto, existe também o misterianismo. Há quem diga que, no fundo, a consciência é impossível de estudar. Portanto, é tão complexa que nós humanos nunca conseguimos perceber. É uma perspectiva um bocado derrotista. Eu cá inclino mais para o naturalismo. Não sei qual está certa, acho que podem estar todas. Inclino um bocadinho mais para o naturalismo, pelo meu lado de cientista, mas sempre que experimento psicadélicos, inclino mais para o panpsiquismo. E, portanto, podemos falar um bocadinho depois disso no fim. Mas, na verdade, falando um bocadinho da perspectiva naturalista, que eu sei mais, ou tento saber mais, podemos pensar numa área, quando se fala aqui em ciência, em neurociência, é uma área sempre um bocado chata, mas há aqui um lado da neurociência que é muito interessante, penso eu, fascinante até, que são os avanços do que é que a neurociência nos tem dado sobre perceber de facto como é que o cérebro cria a consciência. E portanto, se nós pensarmos um bocadinho, e se pensamos até no nosso processo da percepção habitual, como nós observamos as coisas, não é? Como vemos uma caneca ou uma gaivota, na verdade a perspectiva habitual, como as coisas nos parecem, é que no fundo os nossos olhos ou os nossos órgãos dos sentidos são uma espécie de uma janela transparente, no qual nós observamos o mundo como ele é e, portanto, vamos construindo representações cada vez mais complexas, mas que, no fundo, uma representação passiva. A nossa experiência habitual é, de facto, nós estamos a observar o mundo como ele é, passivamente. Mas, na verdade, e ainda há muita neurociência que defende esta perspectiva, mas as perspectivas que eu acho mais interessantes, no fundo, invertem um bocadinho esta ideia. Portanto, a perspectiva que eu acho mais interessante para estudar a ciência do ponto de vista cerebral é a área, chama-se processamento preditivo ou predictive processing, mas no fundo a ideia aqui por trás, que no fundo estas ideias todas do cérebro bayesiano, também quem usa este termo, no fundo a ideia central por trás disto é o quê? É que nós não experienciamos o mundo necessariamente como ele é. Na verdade, nós experienciamos o mundo como uma forma de uma construção ativa. Ou seja, estas teorias veem o cérebro como um órgão, um sistema que foi esculpido pela evolução para fazer inferências sobre a causa da informação que capta. Isto pode ser uma definição um bocadinho abstrata, mas é interessante se nós pensarmos nesta visão nossa da percepção, como falámos há bocadinho, quando olhamos para uma caneca ou para uma gaivota, os nossos órgãos dos sentidos estão a captar uma vasta imensidão de dados de informação muito distintos, da cor, da textura, etc, etc. Mas nós experienciamos-lo de uma forma integrada. Mas como é que isto é possível? Na verdade, a forma mais fácil de experienciar isto de forma integrada é assumindo que o cérebro tem
modelos prévios ou expectativas, que em grande parte já vieram codificados do ponto de vista biológico e evolutivo pela evolução. Kant já falava disto, Platão até, no fundo, dos conceitos do a priori, portanto, o a priori ser necessário para organizar tanta informação. Portanto, esta teoria do predictive processing, no fundo, diz que o cérebro cria modelos sobre tudo aquilo que está à volta e dentro do próprio corpo. E depois contrasta esses modelos, que são codificados através de plasticidade sináptica, um bocado de Kant essa parte, mas, no fundo, contrasta esses modelos com o input que recebe da periferia, com a informação. E se esse input que vem da periferia, a informação, for exatamente igual aos modelos que já tem, esta informação é irrelevante para o cérebro. Portanto, não sobe na hierarquia cerebral, digamos assim. Mas se os modelos que o cérebro tem forem diferentes da informação que está a receber, isto sim é uma informação importante. Chama-se um sinal de surpresa, um prediction error, que é no fundo a informação que é relevante subir na hierarquia cerebral. No fundo, esta perspectiva vê o cérebro como uma espécie de um jornal em que há o editor-chefe que diz aos jornalistas cá de baixo só para lhe dar as notícias que são mesmo importantes e são inesperadas, no fundo. Okay? Mas quais é que são as consequências mais fascinantes desta perspectiva? É que, por um lado, então, a nossa percepção, nós não percepcionamos, na verdade, os inputs. Nós o que percepcionamos são os modelos. E, portanto, os modelos que já são prévios. Ou seja, toda a nossa percepção é vista desta forma como uma espécie de uma alucinação controlada. Ao termo de controlled hallucination. Controlada porquê? Porque, no fundo, se o cérebro funcionar bem, estes modelos são sempre restringidos pelo tal input que chega e são modificados por ele. E, portanto, esta é uma perspectiva interessante. O que ainda torna a coisa mais interessante, penso eu, é quando pensamos não só necessariamente na percepção, mas que os mesmos mecanismos cerebrais são responsáveis pela nossa consciência do nosso próprio corpo e por regular todo o funcionamento do corpo, mas também por um nível mais elevado da hierarquia cerebral, de tentar unificar todos os inputs que alguma vez chegaram ao organismo, como ocorrendo num centro, chama-se um centro de gravitação representacional, no fundo, ou seja, numa única unidade que nós entendemos como sendo estável e única, que é o nosso self, o nosso eu. Portanto, ou seja, todas as percepções são codificadas num modelo que vai sendo construído e que tem os tais componentes da representação do corpo e do tal do eu narrativo, todas as histórias que nós vamos contando a nós próprios da nossa existência. E, portanto, porquê é que isto agora é interessante para pegarmos nos psicodélicos? Porque, por um lado, então, esta perspectiva, ou a grande conclusão desta perspectiva neurocientífica, é que o nosso self, o nosso eu, pelo menos da forma como nós experienciamos, é uma ilusão. Ou seja, a nossa experiência de que somos um eu que é constante, que é estável e que é sempre o mesmo, é falsa, provavelmente. O nosso eu existe, mas é diferente disto. E, no fundo, isto é um insight que não vem só da neurociência. Isto é um insight que vem, por exemplo, isto é o princípio fundamental do budismo. E, portanto, o insight que o Buda teve foi precisamente este, que o nosso self é transitório, é mutável. E, portanto, e desenvolveu uma prática para isso, que no fundo é a meditação. Eu vejo os psicodélicos um bocadinho como uma autoestrada para algo que depois pode ser mantido pela meditação. Filósofos também falaram disto, David Hume falava disto, mas não tinham uma prática, e o budismo tinha uma prática. E agora, entrando para os psicodélicos, o que é que os psicodélicos então fazem nisto? Na verdade, estas substâncias o que fazem é atuar num receptor específico cerebral, que é uma espécie de, digamos, eu gosto de ver como um botão mágico do cérebro, que o que é que faz? Vai desregular as áreas cerebrais, porque este receptor está nestas áreas mais evoluídas, no fundo, do topo da hierarquia cerebral, e vai desregular o seu funcionamento. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que os modelos prévios do cérebro, em relação a tudo, deixem de ter a confiança que tinham. Porquê? Porque neste modelo de contrastar os modelos prévios ou expectativas com o input, há sempre uma confiança. Determinadas coisas a que temos muita certeza, têm muita confiança. Atribuímos muita confiança. Coisas a que temos menos certeza são mais suscetíveis de serem modificadas pela informação. E, portanto, o que os psicodélicos fazem é reduzir, no fundo, a confiança que o cérebro tem em todos os seus modelos. E é isto que provavelmente explica os correlatos psicológicos da experiência. Ou seja, se o modelo do cérebro que nós somos um corpo que existe e que está separado dos outros é codificado cerebralmente, se isto deixa de ter tanta confiança, isto explica a tal dissolução do ego, a transcendência do ego. Porquê? Porque nós perdemos a tal codificação de sermos separados dos outros. E do ponto de vista terapêutico, porquê é que isto é importante? Porque o raio pode ser importante isto, não é? Esta pode ser uma importância do ponto de vista da sociedade, mas para uma pessoa que está deprimida, na verdade, cuja consciência habitual é eu não vale nada, a minha vida não vale nada, tudo não tem saída, isto no fundo são modelos que a pessoa tem com uma confiança absoluta. E, portanto, o relaxar ou diminuir a confiança nestes modelos é a chave da terapia com psicodélicos, sendo isto feito num contexto psicoterapêutico. Mas, na verdade, e mesmo para terminar, esta consciência ou a compreensão de que, de facto, o nosso
eu é uma ilusão no sentido em que pode ser experienciado de formas muito diferentes. Uma delas, que é provavelmente a mais interessante, é que nós não somos eu e os outros, que somos todos um, e que os psicodélicos podem fazer isto com muita intensidade. Na verdade, pode ser a grande chave para os efeitos mais benéficos dos psicodélicos em termos da sociedade. Porquê? Porque se nós deixarmos de nos ver do ponto de vista individual, como um ser individual que tem que lutar só por si e pelas exigências do seu ego, na verdade isto vai nos tornar menos egoístas, mais cooperativos, vai-nos, no fundo, modificar as nossas prioridades morais e éticas, vai-nos tornar mais espontâneos, porque deixamos de estar sempre preocupados com aquilo que acham sobre nós. Se nós estamos todos porque é que eu estou preocupado com o que os outros acham? E por último, não me lembro do último. Lembro-me. No último vão-nos fazer, então a sociedade tem mesmo a ver com isto, o último vai-nos fazer, então, deixarmos de nos ver como parte separada da natureza, que é o que a nossa consciência habitual nos diz, é que eu estou aqui e aquilo, este espaço incrível é uma outra coisa, mas como parte da natureza, porque na verdade nós evoluímos a partir dela. E portanto acho que há aqui uma ponte muito interessante, até esta área mais chata da neurociência e a psicologia, que tem potencial de ser unificada, digamos assim. Ficou gravado. Ainda bem que eu não estive no júri de doutoramento do Pedro, imagino. Tirar notas e notas e notas. Coitado. Brilhante, brilhante. O modelo Rebuzz em 5 minutos com uns toques prévios de... Enfim, uns pozinhos. Bom, nem sei para onde é que levo isto agora, mas se calhar até vos dou a hipótese, abro a conversa à audiência, porque levantaram-se aqui tantas pontes que vocês podem querer pegar por um lado ou por outro, mas começa a ficar aparente, não é? O potencial enorme e a capacidade que tem para mudar a maneira como nós pensamos e sobre nós próprios e o mundo. E esta é uma das explicações mais prováveis ou mais consensuais hoje em dia, embora nada seja consensual hoje em dia. Querem perguntar alguma coisa? Querem que o Pedro explique algum dos aspectos em maior detalhe? Sim. Está gravado, está gravado. A questão da percepção acho fascinante. O que estava a explicar entre a criação do cérebro cria o eu. E depois, quando tem a confirmação dos modelos que realmente fica ali, não considera importante. Só quando não considera. Só quando não batem certos modelos com experiência, é que há aqui uma. Exatamente. Explicou se calhar melhor do que eu, mas posso entrar em maior pormenor. Repete a pergunta. Como? Repete a pergunta. Portanto, se calhar vou repetir a pergunta para quem não ouviu. No fundo, a questão que eu falei há pouco, da ideia de que o cérebro cria modelos e que depois os contrasta com a informação que vem da periferia e que se esses modelos, ou se a informação que vem da periferia estiver exatamente de acordo com os modelos, esta é informação que não é importante subir na hierarquia cerebral, mas que se a informação for divergente, a informação que chega for divergente dos modelos ou das expectativas prévias, isto sim é a informação que é relevante, cria o tal sinal de surpresa e sobe na hierarquia cerebral. Isto num estado normal, exatamente, muito bem. Ou seja, este modelo de funcionamento até pensa-se que pode ser aplicado a todos os graus do funcionamento cerebral. Se pensarmos até, por exemplo, e o cérebro começa, portanto, com o imperativo de nos manter vivos, não é? De nos fazer sobreviver. E, portanto, isto pode ser levado até ao nível mais celular ou da organização mesmo de tudo o que é processos biológicos de homeostasia. No fundo, temos que ter determinados valores de glicose entre isto e isto, é o modelo prévio, se afinal está muito baixo, vou ter que fazer qualquer coisa, vou ter que modificar isto. E até aos níveis mais elevados. E, na verdade, a parte que eu não disse, ainda bem que fez esta pergunta, é então o que é que o cérebro faz, então, quando este sinal de surpresa chega? Não é? E pode fazer, no fundo, duas coisas. Uma primeira é modificar o modelo. Portanto, percebe, afinal, este modelo está errado. Se tiver muita informação da periferia que é diferente do modelo, e se o modelo não tiver muita confiança, os sinais da periferia também têm uma confiança associada, uma possibilidade é modificar o modelo. A outra possibilidade é agir. E, portanto, é agir no mundo para modificar os sinais de input. Portanto, são as duas grandes respostas que o cérebro pode ter, no fundo. E, portanto, esta perspectiva teórica, mas que tem validação empírica numa série de áreas, pode ser aplicada, no fundo, desde os drives mais biológicos, se quisermos, até esta tal construção que nós fazemos de nós próprios, não é? E que, no fundo, são modelos que nós criamos, uma história, uma narrativa, não é? Que vai sendo contrastada depois com o que nos vai acontecendo e que pode ser modificada, mas que na consciência habitual, essa modificação não tem que correr necessariamente no sentido de nos tornar mais cooperativos. Não tem necessariamente de vir no sentido de nos tornar mais éticos. Pode vir só no sentido de nos reforçar a nossa capacidade de sobrevivência de nós próprios, de nos separar dos outros e, portanto, pode ser um processo que, no fundo,
fundo teve um valor e tem um valor evolutivo de nos manter ou de nos fazer sobreviver como espécie, sendo que em última análise até pode acabar com isso, porque na verdade se nos tornarmos tão egocêntricos, que é o que está em parte a acontecer, acabamos por desflorestar e acabar com uma série de coisas. Portanto é um modelo muito vasto, mas no fundo o processo primário, a ideia é essa, precisamente. E é muito interessante, Pedro, Inês, Rita, se quiserem acrescentar, porque é mais a vossa área do que a minha, é muito interessante verificar como muito do sofrimento mental e das diversas patologias de saúde mental têm este ponto comum de haver, ou muitas têm, de haver padrões rígidos, padrões em que nós estamos de facto muito presos a estes a priori, estamos muito presos a estes trilhos e eles podem ser uma fonte de segurança durante muito tempo da nossa vida, e muitas vezes permitem-nos sobreviver, mas muitas vezes tornam-se uma prisão também. E aí entram novamente os psicadélicos ao tirar-nos à força desses trilhos e permitir-nos ver o mundo de outra maneira, e permitir-nos e traçar trilhos diferentes. E é interessante porque isto explica porque é que os psicadélicos parecem ter uma ação tão transversal a tantas condições de saúde mental e ao funcionamento em geral do ser humano. Não é muito específico para uma doença ou para outra, porque estes processos são processos universais, ou são processos muito transversais ao nosso funcionamento como seres humanos. Se querem acrescentar alguma coisa. Eu vou só fazer um comentário que é o oposto da depressão. Muitas vezes as pessoas interrogam-se se do lado da tristeza está a alegria, mas não é a alegria. Aquilo que a depressão causa, em última instância, é cristalização, falta de movimento. A pessoa fica rígida num padrão, como o Pedro disse muito bem, e uma coisa que é antagónica, muitas vezes, para nós temos um marca-passo de se a pessoa está a sair ou não da depressão, é se está já em movimento ou não. E neste caso, se o movimento pode ser uma coisa tão literal como se já dança, mas eu não estou só aí. Estou a dizer se está fora do padrão. E os psicadélicos podem fazer isto, não é? Todo este modelo também de desconstrução de um padrão, se é validado ou não por fora, e a reconceptualização desse padrão, acaba por ser, o psicadélico tem a capacidade de pôr a pessoa em movimento para fora do padrão, que é no fundo uma desconstrução daquele modelo rígido onde a pessoa está inserida. Isto só por si já é evolução, já é terapia, já é cura. Agora depois podemos chegar ali ao paradigma que o que é que acontece quando deixa de haver padrão. Isso é outra questão. O que é que acontece quando deixa a mente? Mas se calhar ainda estamos aqui na gama do mente cristalizada, mente menos cristalizada, mente saudável. Mas eu acho que não acaba por aqui o caminho. Essa é a continuação, na verdade, não é? É outra conversa. Do painel, não é? Da parte dos riscos. Isso, estamos na altura certa para transitar para o lado direito aqui do painel. Tenho ao meu lado a minha amiga Inês Macedo. A Inês é talvez a psiquiatra com mais experiência aqui neste grupo, experiência clínica e experiência de, acho que experiência de psiquiatra. Não, vocês foram colegas de curso, portanto são mais ou menos. Mesma turma. A experiência clínica, penso que sim. A Inês é uma das fundadoras da Associação Cosmic Care, que muita gente conhece. Uma associação que faz um papel importantíssimo em Portugal na área da preservação da saúde, dos direitos das pessoas que consomem substâncias, mas também, e agora aqui no tema que nos toca mais perto, num papel na redução do risco no uso de substâncias, e falo de várias maneiras que a Inês poderá descrever se quiser, mas vale a pena conhecer. Encontram o Cosmic Care no Boom Festival, encontram o Cosmic Care já em sítios físicos em Lisboa e talvez no Porto já começa a acontecer qualquer coisa. E é um exemplo, ainda há pouco tempo eu estava a ouvir falar de redução de riscos por alguém nos Estados Unidos, penso que até foi o Rick Doblin, ou alguém nessa área, e o exemplo de Portugal surge muitas vezes à conversa, não só pelas nossas leis de descriminalização, mas também pelas nossas práticas de redução de risco e proteção da saúde, dos direitos de quem deseja consumir substâncias. A Inês, muito em função da sua prática na Cosmic Care, incluindo o Boom, tem experiências, ou melhor, sabe que as experiências psicadélicas são intensas, isso nós todos sabemos, ou podem ser intensas, podem ser muito intensas e por vezes podem ser difíceis, podem deixar marcas, mas sobretudo o que nos interessa aqui, para além do que a Inês possa querer falar sobre a sua experiência com experiências difíceis de outras pessoas, é o que é que nós podemos fazer para que uma experiência intensa não seja necessariamente uma experiência que eu preferia não ter tido. Uma experiência que me deixou uma marca negativa. Difícil, que também não é grave muitas vezes, mas traumática, que persiste, é algo que nós normalmente não desejamos. E o que é que nós podemos fazer
e aqui já podemos abrir a porta dos contextos todos, incluindo contextos recreativos, mas a Inês falará como quiser. O que é que nós podemos fazer? O que é que sabemos sobre estas experiências difíceis? Qual tem sido a experiência na Cosmic Care? Novamente em 5, 7 minutos e depois nós podemos abrir a discussão à plateia. Inês. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos e todas por estarem aqui presentes. De acordo com o Pedro, eu sou a pessoa aqui deste painel com mais experiência clínica, mas venho de um universo completamente diferente aqui dos meus dois colegas. Portanto, eu não sou académica, não tenho doutoramento, não tenho... aliás, estou aqui super nervosa porque estou aqui perante dois gigantes que eu admiro muito, mas aquilo que eu venho aqui dizer-vos é bastante mais terra a terra e bastante mais simples, ok? Portanto, vamos aqui fazer... Não vou fazer uma continuação, vou fazer um pequeno intervalo, ok? Eu preciso... Provavelmente. Obrigada, fartei-me de aprender aqui e pronto, fiquei um bocadinho ansiosa, até já me descalcei como viram, porque estou a tentar pôr em prática um bocadinho aquilo que, enquanto facilitadora de experiências psicodélicas difíceis, sugiro às pessoas que acompanho, que é tentar um certo grounding, um contacto com a terra, ok? Para descer um bocadinho desta dimensão mental que tanto nos atormenta, não é? Vou só aqui fazer um enquadramentozinho. Portanto, eu venho do universo recreativo, eu conheci os psicodélicos por experimentá-los porque tinha más companhias, segundo algumas pessoas. Portanto, venho do universo da festa e aquilo que observei no meu percurso pessoal e que também era muito evidente nas pessoas que me envolviam e nas pessoas de quem eu gostava muito, era que de facto os benefícios da experimentação daquelas substâncias e daqueles universos, daqueles contextos, era altamente positivo, altamente transformacional, nem sempre fácil, mas que havia muitas coisas boas a virem daqueles momentos, não é? E, como o Pedro acabou de explicar e tão bem. A redução de riscos, de onde é que vem? Vem da valorização, portanto, a redução de riscos podemos pensar uma categoria do universo do tratamento das perturbações ou das questões relacionadas com o uso de substâncias que valoriza os discursos das pessoas que os utilizam. É um bocadinho o lado oposto do universo das neurociências puras ou da medicina ou da psiquiatria, não é? As moléculas são muito boas, têm características biológicas e causam modificações no sistema nervoso central, ok? Isto são as qualidades das moléculas. Na redução de riscos nós valorizamos outras coisas além disto, ou seja, a experiência que as pessoas têm, o contexto onde elas se inserem é muito importante, igualmente importante, à qualidade da substância. Ou seja, não existem formas corretas nem incorretas de se consumirem substâncias. Nós, em Portugal, e nos últimos anos, vivemos num paradigma pós-proibicionista, ou seja, as pessoas podem consumir substâncias, obviamente, dentro de um determinado enquadramento. Porquê? Porque se considera, e felizmente se ultrapassou o paradigma do consumidor de substâncias enquanto delinquente ou enquanto doente, que tem uma doença e que procura drogas, para se encarar o consumo de substâncias como parte da vida normal e do direito, de um dos direitos enquanto existente, enquanto ser existente no planeta, não é? E, portanto, ultrapassando um bocadinho aquela dualidade desta substância é boa ou é má, não é? A heroína é boa ou é má, o psicodélico é bom ou é mau, e isto é um dos riscos que eu acho que nós também podemos falar, que é da glorificação e da demonização de algumas substâncias e da glorificação do psicodélico. E pode ser bom ou pode ser mau, o consumo pode ter mais ou menos riscos, de acordo com uma série de coisas, não só as características biológicas da substância, não é? E, portanto, há outras dimensões e tudo isto interage com uma complexidade enorme. As outras dimensões foram definidas por um senhor que é o Zinberg, em 1984, ou foram faladas, e que são, além da substância, o set, que é o substrato sobre o qual a substância vai agir, e o setting, o contexto. E o set não é só se aquela pessoa tem esquizofrenia ou não. Vamos focar agora um bocadinho mais nos psicodélicos. Os psicodélicos podem ser consumidos com mais ou menor risco, são bons ou são maus, não tem só a ver com a substância em si, nem com se a pessoa tem uma história de doença mental ou não tem. Tem a ver com a pessoa, que pessoa é que aquela pessoa é, qual é o seu percurso biográfico, em que fase da vida é que aquela pessoa está, que momento é que ela naquele instante está a viver, não é? E em que contexto é que ela se insere. Um contexto pode ser mais físico e mais concreto, mais evidente,
evidente, ou um contexto cultural, contexto social, que momento global é que aquela pessoa está a viver. E, portanto, os riscos das substâncias, os riscos da utilização de psicodélicos têm muito a ver com estas 3 dimensões, ok? Sabemos que fisiologicamente, do ponto de vista físico, as substâncias psicodélicas, à exceção da ibogaína, ok? Não oferecem grandes perigos. Pessoas até com doenças, quer dizer, se for uma doença muito grave cardíaca, não convém utilizar, por exemplo. Mas, do ponto de vista fisiológico, mesmo doses 5.000 vezes superior à dose normal de LSD, por exemplo, não causam risco nenhum do ponto de vista fisiológico, não é? As pessoas rapidamente recuperam consciência, não têm infartos, não têm depressões de estado de consciência como têm com outras substâncias, não é? Aquilo que é mais reconhecido como um perigo ou um risco grande destas substâncias é o risco do desenvolvimento destas tais experiências psicologicamente muito desafiantes, não é? E este risco, mais uma vez, depende das variáveis todas. São as chamadas experiências psicodélicas difíceis. Ora, ao longo de todos os milénios de existência destas substâncias, nos vários pontos do globo onde estas substâncias foram sendo consumidas, estas crises psicodélicas difíceis foram sendo vistas de forma diferente e continuam a ser vistas de forma diferente, de acordo com o paradigma da pessoa que a observa, não é? Na psiquiatria, e isto agora, a psiquiatria tem evoluído muito recentemente e tem olhado agora o potencial terapêutico, mas até há pouco tempo, a experiência psicodélica, e especialmente a difícil ou intensa, era vista como episódio psicótico. Episódio psicótico é uma manifestação semelhante àquela, para pessoas que não vêm desta área, que os esquizofrénicos têm. E em muitos contextos e durante muito tempo, as pessoas, e inclusivamente até em festivais e no ambiente recreativo, as pessoas que estavam sob efeito destas substâncias, como estavam a imaginar, a acreditar em coisas que as outras pessoas não compreendiam, como estavam a ouvir vozes ou a ter visões muitíssimo intensas, eram medicadas com fármacos para se controlar aquele episódio, porque de facto havia um risco muito grande, e este risco destas experiências desafiantes é um risco de, em primeiro lugar, podem acontecer acidentes, a pessoa pode agir de acordo com os conteúdos que estão a surgir, não é? E por outro lado, as experiências podem ser profundamente traumáticas e profundamente disruptivas, as pessoas podem não conseguir regressar ao seu funcionamento prévio e não têm nenhuma doença mental grave, ok? Simplesmente é uma coisa que pode surgir. E, portanto, a redução de riscos vem considerar estas experiências e o potencial transformador delas, a redução de riscos psicodélico, não é? Bebendo desta valorização da experiência, dos direitos humanos que as pessoas que usam drogas têm de os consumirem no contexto que bem entenderem, ok? Pronto, portanto, a redução de riscos e a nossa intervenção na Cósmica era uma intervenção não julgadora, não moralista, ok? E que valoriza também as outras drogas. Eu já me estou a perder porque eu não sou nada organizada, como vocês já estão a ver. Mas o que eu queria dizer era que, portanto, estes episódios profundamente desafiantes podem ser vistos como patológicos, podem ser vistos como estados de profunda iluminação e de transcendência a valorizar, e com o contexto conta muito, não só para a vivência, como também para a interpretação das experiências, não é? Se estivermos num contexto cerimonial xamânico, há muitas comunidades que utilizam estas substâncias e em que as pessoas que são aos nossos olhos vistos como doentes mentais esquizofrénicos, nesses contextos são vistos como as pessoas iluminadas, e aquilo é um ritual de passagem e são muitas vezes inspiradores e guias e ídolos, não é? Nessas comunidades. E, portanto, cada modelo teórico, agora falando outra vez mais na nossa cultura ocidental, por exemplo, a psicologia da origem psicodinâmica observa estes estados como o seu background teórico orienta, não é? Que são que correspondem à vinda, à consciência de conteúdos inconscientes e que estão a causar grandes conflitos e têm um potencial eventualmente terapêutico ou não. E depois a psicologia transpessoal também tem, e esta aqui inspira muito também a redução de riscos psicodélicos, observa estes estados de grande conflito, não é? Como situações de emergência espiritual ou psicoespiritual, de emergência, que em inglês tem, foram dois termos, dois conceitos que Stanislav Grof e Christina Grof formalizaram ou criaram, não é? Que são um estado de maior de consciência espiritual, não é? E que, a certa altura, pode ser de tal forma disruptivo que é uma crise muito grande, não é? A forma como lidamos com estas crises psicológicas também depende do nosso paradigma. Se eu tiver um olhar psiquiátrico,
posso ter que medicar aquela pessoa, e depende ou se eu for, lá está, um psicólogo transpessoal e estiver num retiro em que existem condições para deixar aquela experiência desenvolver-se e para vermos até onde é que ela vai, também é legítimo. Ou seja, aquilo que o primeiro Pedro dos 3 disse, eu concordo em absoluto com a forma correta como vamos utilizar estas substâncias, mas não deixa, como eu venho desta coisa mais grassroots, ativista, direitos das pessoas, anti-autoritário, correto ou não correto, é um bocadinho delicado. Ou seja, há consumos legítimos e consumos ilegítimos. Uma pessoa, quer dizer, claro que temos que saber em que águas é que navegamos e que tem que haver aqui red flags, não é? Pessoas que têm, e mesmo assim não são assim tão definidas. Há estudos que mostram que pessoas com doenças mentais crónicas psicóticas tomam psicadélicos, não têm crises nenhumas, levam aquilo na boa porque estão muito habituados a determinados estados, não é? Portanto, mas claro que temos que saber em que águas navegamos, temos é que, de uma forma um bocadinho mais ultrapassando as narrativas individuais, dar às pessoas condições para que elas exerçam os seus direitos, não é? De utilizar substâncias e os seus riscos de uma forma manejável, não é? Aceitável, informada e livre. Ok? E estas estratégias que a Cosmic Care desenvolve, eu depois posso, passam por dar às pessoas condições para que as suas utilizações sejam informação, o teste laboratorial das substâncias. Ainda não temos, vamos ter testes de substâncias de origem natural, nomeadamente cogumelos mágicos, mas testes laboratoriais para se perceber o real conteúdo das substâncias e se há adulterantes ou não, qual é a potência. Ou seja, estratégias que atuam nas várias fases do consumo. Serviço de intervenção na crise psicológica e, mais especificamente, crise psicadélica. É o quê? Nós sabemos que estas crises podem ser muitíssimo traumáticas e muitíssimo difíceis, mas podem ser bastante transformadoras, e então a presença de um suporte, de uma presença empática, sem querer ir a lado nenhum, mas que encoraja a exploração daquele estado de profundo sofrimento, que encoraja a exploração daquela situação, pode ter um impacto muitíssimo positivo, não só na vivência da experiência, como até na saúde mental da pessoa. E depois temos também estratégias de redução que atuam depois das experiências, ou seja, ok, isto correu muito mal, esta pessoa precisa não está a conseguir voltar ao trabalho, não está a conseguir, está muitíssimo deprimida, está muitíssimo psicótica, e então consultas que facilitam a integração, ou seja, aí já num contexto mais clínico, que facilitam a exploração e a integração daquelas experiências na vida, não é? E o desaparecimento do estado de grande sofrimento. Eu fui caótica, não foste nada. mas vocês estejam à vontade para me perguntar. E vamos já passar à integração com a Rita, portanto vamos deixar a integração pendente, que é, digamos, o final não deste... Foi. Nada caótico. E vamos só pegar em 2 pontos. Obrigada. Isso. Viva a diferença e a diversidade na explanação de ideias, por amor de Deus. 2 pontos. Um esclarecimento muito rápido, porque acho que vale a pena nós termos bem presente, para quem não sabe, que a Cosmic Care, e Portugal nesse sentido, porque há muitos países que não o têm, muitos países desenvolvidíssimos que não o têm, isto que nós já temos em Portugal, fruto do trabalho da Cosmic Care, que nós temos às terças e às quintas, à hora 14, pelo menos a partir das 16 horas, entre as 16 horas e as 19, se não me engano, isto eu sei porque já lá fui, bem, não vou dizer mais. Ia dizer que já lá fui com a minha mãe, não é nada grave, mas já lá fui com a minha mãe. Nós temos a possibilidade de levarmos as nossas substâncias e a Cosmic Care de forma gratuita, com o apoio do Estado e da Câmara Municipal de Lisboa, o projeto está assim montado, testarmos as nossas substâncias de forma anónima, tanto quanto quisermos. Portanto, isto existe em Portugal e existem, penso que também, centros móveis que poderão vir a estar disponíveis, e existem vários festivais onde a Cosmic Care está presente, eu sei no Boom e no ZNA, mas se calhar há muitos outros em que está presente, mas o teste de substâncias, e se pensarmos daqueles fatores que diminuem ou que devemos considerar para a análise do risco, que são a substância, o mindset da pessoa e o setting, que é aí que eu quero ir já a seguir, o contexto que promove a segurança, mas fiquemos com este dado, nós podemos, em Lisboa, em segurança, de forma anónima, tantas vezes quanto queiramos, ir testar as nossas substâncias. Portanto, é algo que devemos divulgar. Setting, contextos. Se uma destas pessoas que aqui está, eu acho que estas pessoas que aqui estão, provavelmente até já têm uma ideia do que é que isto significa, mas se alguém amigo de uma destas pessoas lhe perguntasse, eu sei que estiveste a ouvir uma palestra sobre segurança e psicadélicos,
quais são os fatores essenciais para uma viagem psicadélica segura? Independentemente do contexto e de forma transversal, quais são aqueles fatores que nós temos que, no que ao setting diz respeito, ou seja, ao contexto, o que é que nós devemos valorizar? Não são assim tantos como isso e por isso nós podemos ter isso na ponta da língua para passarmos a palavra a outras pessoas que queiram ter viagens seguras, que estão a começar neste território e que não sabem muito. Mais uma vez, não há assim uma resposta muito única, não é? Nem clara. Portanto, o contexto, quer dizer, podemos pensar nas variáveis mais globais, por exemplo, consumir psicadélico sozinho, se calhar na Síria ou num país muitíssimo proibicionista ou que tenha leis muito apertadas ou que tenha pontos de vista ou olhares muitíssimo conservadores sobre o consumo de substâncias. Portanto, logo aí, deixa-me lá pensar o que é que nós temos. Quer dizer, o local onde se está, a cultura onde se está inserida, não é? O grupo com o qual se está, é importante pensar, não é? O próprio conforto físico, isto é assim, de uma forma mais próxima, mais imediata do espaço, são questões importantes para pensar. Há aquela ideia de que, estou com um grupo de amigos, são todos meus amigos, são todos conhecidos, a coisa vai correr muito bem, a sala até tem imensas almofadas, ou vou estar ao ar livre. Isto, quer dizer, importa que haja conforto, mas há pessoas, eu já conheci várias neste percurso, que preferem e que se sentem muito bem de consumir psicadélicos sozinhos num espaço, olha, em casa, na cama de olhos fechados e o contexto social, não é? Portanto, o estar rodeado de amigos, por mais confiança que se tenha com eles, gera alguma ansiedade, não é? Pronto, isto de forma isolada temos que pensar na parte material, não é? No conforto, na presença de água e de alguma coisa para nutrir, eventualmente, e na companhia social, não é? Matéria e pessoas, ok? E depois as coisas um bocadinho maiores. Mas isto sozinho não faz nada. Há outras... o set está incluído nesse setting, não é? Nós sabemos que pessoas que são mais introvertidas têm mais tendência para ter experiências muito difíceis. Pessoas que estão mais ansiosas têm tendência para ter experiências mais difíceis e, portanto, se estão com amigos ou se não estão, quer dizer, ou seja, isto deve ser pensado pela pessoa e é profundamente variável, não é? Agora, em geral, é relações de confiança, falar com amigos próximos e explicar aquilo, e revelar aquilo que se entende fazer e ter também algumas... portanto, fazer um trabalho de casa de saber o que fazer se a coisa não estiver a correr bem, ou seja, ter alguém a quem telefonar ou ter uma rede que possa apoiar no caso da experiência estar a ser um bocadinho mais desafiante. Mas assim, do contexto... Preparação, no fundo, não é? Preparar, portanto, a preparação tem que incidir nestas dimensões todas, não só na substância, saber, isto a Rita vai falar, não só na substância, como no trabalho individual e no contexto. Portanto, eu acho que assim, penso que... Temos uma questão, se calhar vão surgir. E a questão de precedentes a nível família, Sim. doenças mentais. Sim, pronto, ainda bem que perguntaste isso, obrigada. Eu lá está, sou muito tendenciosa e às vezes tendo a desvalorizar um bocadinho, apesar de trabalhar em riscos, as pessoas não são todas iguais, não é? E esta questão do set, a pessoa que vai consumir tem que, ou seja, há experiências difíceis e que podem ter um impacto muito negativo e que podem até condicionar doenças mentais muito graves, não é? Tem que ter isso em atenção. Os antecedentes pessoais, ou seja, se há alguma história de episódios psicóticos prévios, episódios psicóticos é delírios e alucinações, não é? Sabemos que as pessoas que têm história de psicose têm uma probabilidade muitíssimo maior de ter experiências não só difíceis, como verdadeiramente psicóticas. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, que estas experiências psicadélicas difíceis, em mais de 98% das situações, ao fim de 48 horas, resolvem, ok? São benignas, com mais ou menos acompanhamento, elas têm resolvem. Depois pode a pessoa ficar um bocadinho mais perturbada ou menos, mas a situação aguda desaparece. Com exceção das pessoas que têm problemas de saúde mental graves, nomeadamente do foro psicótico, prévios. Pessoas que têm antecedentes familiares, especialmente em familiares de primeiro grau, irmãos, mãe, pai, têm um risco também acrescido do aparecimento destas doenças psicóticas. Pronto, e é por esse motivo, pessoas com história pessoal ou familiar, doenças psicóticas, esquizofrenia ou até a doença bipolar, não é? Grave,
estão excluídas de todos os protocolos de investigação, porque o risco é muitíssimo considerável e é elevado, ok? Portanto, isto em termos de doença mental. Depois em termos de personalidade, há pessoas que têm há pessoas que têm mais ou menos risco de experiências difíceis, mas aí não temos o risco de desenvolverem uma esquizofrenia ou terem ali um episódio muitíssimo que corta a biografia delas para sempre, não é? Ou pelo menos e aí vai ter necessidade de intervenções mais sérias e mais prolongadas no tempo. Muito bem. Temos ali mais uma questão. Sim? Consigo. Consigo. A minha questão é em relação a como é que nós conseguimos prever que não vai acontecer o primeiro episódio de doença psicótica. Ou seja, nós sabemos que os antecedentes pessoais podem ajudar a perceber que essa pessoa poderá ter a tendência a ter um primeiro episódio. Mas na realidade nós nunca sabemos, não é? Pode ser sempre a primeira vez. Exato. Agora, Como é que conseguimos prever se há um primeiro episódio de alguém que até nem tem história na família, mas que pode ser... Há investigação nesse sentido que nós conseguimos perceber. vamos lá ver. É só que eu acho que há muita gente que acha que tem medo precisamente por causa disso. Que às vezes, mesmo não tendo nada, acha que vai ter um primeiro episódio do foro psicótico quando... Não se consegue prever, aliás, há muito pouca coisa que se consegue prever quando se fala de experiência psicadélica. E experiência psicadélica difícil, não é? Sabemos que as pessoas que têm história pessoal, ou seja, já têm manifestações ou têm história na família, têm mais risco. E sabemos que quanto maior a dose, ou seja, mais riscos, estou a falar de experiências difíceis, não estou a falar de desenvolvimento de doença mental séria, porque são duas coisas. Temos uma experiência psicadélica muito difícil e que não tem nada a ver com depois o desenvolvimento de doença mental grave, não é? Pronto, as experiências psicadélicas difíceis, que podem ser podem ter uma componente psicótica importante, não é? São mais prováveis em pessoas que têm doença psicótica prévia e que têm doença psicótica na família, mas não quer dizer que não surjam. Agora, o que é que nós sabemos? A doença psicótica também não é um monolito, também não é uma coisa de repente apareceu. Pode haver sinais subtis ou pode haver algumas características naquela pessoa que já denunciavam antes, mas às quais nós não estávamos atentos, a não ser que aquela pessoa tivesse a ser já acompanhada por A ou por B, ou por não estar a conseguir desempenhar as tarefas que era suposto, em casa, na escola, havia ali uma retirada social, ou seja, pode haver coisas que nos indicam e por isso é que se o uso for deliberado, se a pessoa quiser preparar a experiência, pode sempre, se houver oportunidade para isso, consultar um profissional de saúde mental. E nós na Cosmic Care também temos, ou seja, a avaliação não é só se há um diagnóstico ou não. Às vezes já nos chegaram pessoas à Cosmic Care que têm precisamente isto. Este rapaz tem não sei explicar por palavras, porque isto é tudo muito subjetivo e as pessoas que têm experiência clínica acabam por também ter que valorizar. Há aqui coisas na história desta pessoa e no contacto que eu tenho com ela que me indica, ou a pessoa tem dificuldade em sintonizar com o clínico, ou há ali coisas muito estranhas, muito bizarras do comportamento, coisas que são assim muito fora do que é expectável, que nos podem indicar um risco aumentado, mas não são nada, pelo menos os cientistas não sei, vocês querem responder a esta pergunta? Eu queria só dizer que, na verdade, nos estudos, e concordo com tudo o que tu disseste, mas acrescentar uma coisa, é que, na verdade, nos estudos em que foram dados psicadélicos a pessoas saudáveis para fazer estudos de neuroimagem ou o que é que seja, não há nenhum caso descrito da pessoa desenvolver uma esquizofrenia depois. Isso deve-nos deixar com alguma segurança. Mas, por outro lado, estes estudos também têm um follow-up muito curto e, portanto, não se pega nas pessoas passadas 5 anos para ver se alguma tem esquizofrenia. Portanto, é uma resposta em aberto. Mas, na verdade, evidência de que podem causar esquizofrenia não existe. Não há. Agora, depende depois da nossa perspectiva. Ou somos muito cuidadosos e dizemos não existe porque não foi feito, ou somos mais liberais e dizemos se não existe, casos descritos, é porque o risco não é assim tão grande. Anda um bocadinho por aí. Ao contrário daquilo que acontece com outras substâncias, nomeadamente cannabis, não é? E aí, há um bocadinho mais risco. E mais uma vez aqui, são drogas pesadas, são drogas... aparentemente a pessoa consome cannabis, fica muitíssimo funcional e passado alguma meia hora não lhe advém a experiência é completamente diferente em termos de intensidade, uma experiência psicadélica e aquilo que está comprovado é que o risco de psicotizar ou de um episódio de tipo esquizofrenia surgir é muito, muito maior, não é? Estes estudos também vêm muito da utilização recreativa não controlada. Nós, na investigação para fins médicos, selecionamos as pessoas.
Nos contextos recreativos, não. E, de facto, não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. Agora, se houver sintomas prévios, é assim, da nossa experiência de Cosmic Care, de 1000 e tal casos, as pessoas que não resolveram e que ficaram muito doentes, tinham todos episódios anteriores, só que ninguém sabia, não é? Deixem-me focar num contexto específico, por alguns minutos, porque é um contexto que está a crescer muito e é aquele que provavelmente vai ser objeto de maior procura pelo cidadão comum, que é o contexto de, vamos chamar-lhe, cerimónias guiadas em grupo. Pode ser com ayahuasca, pode ser com cogumelos mágicos, pode ser com LSD, pode ser com Achuma, com São Pedro, enfim, um contexto específico que reconhecemos de há um grupo que se junta, esse grupo está a ser orientado por uma equipa que assume a responsabilidade sobre essa sessão, isto é importante, é diferente de um contexto em que um conjunto de amigos, enfim, partilha a responsabilidade, não, alguém que tem a responsabilidade, tem a autoridade, há uma hierarquia de poder naquele grupo, etc. Eu não vou adiantar muito, porque nós não temos tempo e podemos falar muito sobre isto, mas queria chamar a atenção para um fator ou dois, e até podemos depois complementar, porque os meus colegas de certeza que têm também opinião sobre o assunto. Um é que existem hoje em dia bons recursos para nós nos prepararmos quando estamos a ponderar ou quando algum amigo nosso está a preparar para, em Portugal ou fora de Portugal, participar numa destas sessões. Há uma organização chamada iSeers, que funciona na Catalunha. O Safe Journey, o website que vos falei há pouco, tem isto lá de forma muito, num tab que diz boas práticas, é muito fácil de encontrar, com um conjunto de guidelines, orientações, tanto para consumidores, digamos assim, utentes, como para quem organiza estas cerimónias, do que é que são boas práticas nesta matéria. Eu acho que aqui levantam-se outros riscos, que nós não vamos ter a oportunidade de detalhar aqui, mas há duas condições ou dois critérios para os quais eu chamava a atenção. Um é, de facto, as qualificações e a experiência de quem está a ter esta responsabilidade de organizar este grupo com 20, 30, 40, 50 pessoas, ou mais, muitas vezes, ou até grupos mais pequenos. Quem são estas pessoas, de facto? Que experiência é que têm e que preparação é que têm? E, por outro lado, uma coisa muito simples, que é o rácio de facilitadores para participantes. E, se quiserem uma referência, eu daria uma referência de 3 ou 4 participantes por cada um facilitador, como um rácio de referência. Mais participantes do que isto pode se tornar complicado, menos do que isto talvez não seja necessário. É a minha opinião pessoal. E não é só a minha. São critérios muito fáceis de exclusão à partida. Mas pronto, fiquem com esta noção, porque para a redução de riscos mais em larga escala e sobretudo em grupos, que é o que mais acontece hoje em dia, de facto, em termos de números de pessoas a terem experiências psicodélicas, bate aos pontos a utilização terapêutica e de investigação, que hoje em dia são números provavelmente 10 vezes mais, e em que os riscos às vezes são mal quantificados. Mas vamos passar não sei que algum colega queira reforçar ou dizer algo sobre isto, eu ia passar ao tema seguinte, porque é o final do nosso arco. Nós já falámos aqui da palavra integração, do que é que acontece depois. Independentemente da dificuldade da experiência, normalmente se a experiência for de alguma maneira significativa, trouxer informação, trouxer algo, também há experiências que não trazem nada, pelo menos imediatamente, às vezes trazem depois, mas normalmente há algo que trazem. Temos ali uma questão. Sim. Dos números, sim, dos rácios. Dos grupos. Não há. Se existe um diretório, a pergunta é super pertinente, porque até já existem alguns fora de Portugal, que eu saiba não existe nenhum em Portugal, ou com acesso ou em língua portuguesa. Se existe um diretório que nos permita, de alguma maneira, ter um screening prévio, não é? Por pessoas competentes, da maior ou menor qualidade de oferta, por exemplo, de um retiro de ayahuasca, para dar um exemplo. Não existe e é muito difícil de criar atualmente, porque estes critérios que eu tenho vindo a falar não estão ainda consensualmente definidos por todos. E por isso, na ausência disso, estes guidelines, estas linhas orientadoras, é quase uma checklist que nós podemos fazer como consumidores, temos que ser nós a fazer essa avaliação. E nós e os nossos amigos.
que acho que é muito importante também, porque há pessoas que já fizeram e muitas vezes são os melhores informadores sobre o que é que se lá passou. Mas não existe de facto. Mas vai existir. É uma questão de tempo, vai existir, com maior ou menor qualidade, é importante que exista. Última perguntinha, antes de saltarmos à integração, e nem sei se vai ser possível, mas pergunta. Só partilhar que é mesmo importante nós podermos fazer uma pesquisa anterior, porque eu sinto que mesmo indígenas e xamãs que têm muita experiência, mas que chegam cá e ficam um bocadinho perdidos no luxo que é a nossa cultura ocidental, e que o dinheiro que eles recebem, que é grande muitas vezes, é para ir ao shopping, comprar não sei o quê, e se calhar, em vez de terem um cuidado com a alimentação, vou comprar o frango do aviário. Pronto. E que não, às vezes nem sequer têm o cuidado de ver quais são os antecedentes Certo. das pessoas. Portanto, no fundo, Não fazem um trabalho seguro e alinhado. no fundo que, digamos, o caráter indígena de um facilitador ou de um grupo de facilitadores não garante só por si a qualidade do processo. Ou a autenticidade que nós às vezes estamos à procura, isso só por si, muitas vezes, sobretudo quando estão deslocados dos seus contextos de origem, onde quando as pessoas fazem a experiência depois voltam a uma sociedade que já conhece aquele contexto, nós não temos isso cá. E, portanto, isto aplica-se, isto que eu disse, e estes cuidados aplicam-se realmente, independentemente do tipo de facilitador ou da origem do facilitador. Nós vamos passar à frente agora e depois, se estivermos sempre no fim, daria a palavra. A não sei que foi uma coisa mesmo. Pegar exatamente nesta questão do contexto social, Contexto social. para tentar perceber de experiências práticas o que é que já se faz a nível de aplicação deste potencial transformador ao coletivo. Se já existe alguma coisa que esteja a ser feita. Nós à tarde vamos ter o privilégio de ter um painel só sobre a perspectiva social. Mas eu acho que é interessante dizer isso, porque até na redução de riscos, uma das coisas que eu tenho aprendido é que é fundamental ultrapassar a narrativa individual, não é? Tal e qual, estas substâncias por si só. Isto foi um discurso que foi dominante até agora há muito pouco tempo. Ok, são maravilhosas, são mágicas, induzem alterações muito profundas e muitíssimo, têm um potencial enorme de transformação pessoal e social, mas por si, só, naquela pessoa, naquela, sozinhos. E aquilo que nós vemos é que há em bolhas. E, portanto, psicadélicos sem um trabalho comunitário, sem movimentos políticos, sem movimentos civilizacionais, por assim dizer, não... quer dizer, o seu potencial não é aproveitado e não servem para nada. Vamos lá ver. Há muitas pessoas que nós conhecemos em diversos contextos que utilizam repetidamente e há muitíssimos anos estas substâncias e que continuam em sofrimento e que continuam com as suas questões, que são suas e que são da sociedade e do envolvente, e não se sentem melhor, nem elas, nem a comunidade onde se inserem se transforma. E, portanto, eu acho que agora à tarde vamos ter... A nossa lógica ao montar estes dois painéis foi precisamente este, de focar no indivíduo hoje de manhã e focar na sociedade hoje à tarde. Portanto, vamos manter estes temas vivos, vamos lá chegar e são difíceis, mas são necessários, absolutamente necessários. Muito simples. Rita, o que é isto da integração e porquê é que é tão importante? A Rita, peço desculpa, Rita é psicóloga, Rita Águila é psicóloga, nós estamos aqui tão lançados, já queremos ouvir. É outra amiga, tem muita experiência nestes contextos, de seguir pessoas e de acompanhar pessoas, faz clínica privada, é psicoterapeuta, terminou recentemente uma formação em psicologia assistida por psicadélicos do mais reconhecido centro de formação do mundo, o CIIS californiano, foi o primeiro pioneiro através do Grof, quando passou por lá, enfim, portanto, tem muita experiência e tem conhecimento e vai-nos falar sobre este passo final, que é um passo difícil, mas absolutamente necessário, ou pelo menos exigente, mas absolutamente necessário do processo de uma viagem psicadélica. Ok. Conseguem-me ouvir? Sim. A integração tem que ser falada aqui porque nas sociedades onde sempre existiram psicadélicos, a integração vem com o pacote. Não é? Depois em ayahuasca, na América Latina, eles depois todos conversavam, todos reuniam e tudo era discutido de uma forma muito natural e
as coisas aconteciam muito contextualizadas. E desde pequenas que as crianças iam ouvindo estas histórias, portanto, quando iniciavam também as suas viagens, nada daquilo era desconhecido ou estranho. Quando os psicodélicos foram trazidos aqui para o Ocidente e para outros contextos, este foi um grande problema, é que as pessoas consumiam, faziam as suas viagens, depois iam para casa e muitas vezes ou conversavam com pessoas que não conheciam a experiência, ou então tentavam ter alguma ajuda de algum psicólogo ou outras pessoas, e também os psicólogos não conheciam as experiências, também não conseguiam ajudar. E obviamente aqui a questão que se mete é quando as coisas correm mal ou quando as coisas são desafiantes. Quando correm bem é só uma partilha amorosa e fascinante, ou muito inspiradora. A questão é quando as coisas são muito desafiantes. E aqui a integração, se for bem feita, pode transformar algo que, se nada acontecer, pode criar um stress pós-traumático, uma perturbação do stress pós-traumático, e se for bem integrado pode criar um crescimento pós-traumático, onde a pessoa evolui, a sua zona de conforto aumenta, a sua capacidade de resiliência aumenta também, a sua maneira de lidar consigo muda, transforma-se, torna-se muito mais forte, aumenta a autoestima, aumenta a maneira de lidar com a natureza, provavelmente vai criar novos hábitos de como lida com a natureza, mais ecológicos, e também a forma de lidar com o outro, dado que as experiências dão-nos um sensorial muito mais alargado. A própria experiência é muito, em quase todos os psicodélicos, se não todos, ela aumenta imensamente os 5 sentidos e muito outros sentidos, que é o sentido do coração e o sentido da visão, da consciência. Em que contextos, Rita, é que a integração pode acontecer ou acontece hoje em dia? Em contextos, estás a falar? Individual, grupo... Exato. Aqui já há alguns psicólogos e psiquiatras e outros terapeutas que têm experiência e podem ajudar as pessoas a fazer a nível individual num espaço clínico ou terapêutico. Em grupo também há alguns movimentos de círculos de integração psicodélica, acho que em Portugal há 1 ou 2, onde as pessoas podem partilhar e ouvem as partilhas uns dos outros e aprendem também. E há outras maneiras. Eu divido, foi assim que eu aprendi sobre a integração. Há 3 campos de integração. Há o campo físico e somático, quando tomamos experiências, muitas vezes é muito avassalador para o corpo, o sensorial, o facto de o corpo sentir coisas novas, e muitas vezes a integração no pós é fazer algo como trabalho corporal, até pode ser yoga, para nos ajudar a enraizar, para nos ajudar a voltar a sentir o corpo. Muitas vezes os limites do nosso corpo ficam completamente indefinidos numa experiência e quando voltamos para o dia-a-dia há uma continuidade. Então fazer este trabalho de integração somática é muito importante para a pessoa voltar ao corpo, voltar a sentir, voltar a estabelecer os seus limites. Aqui pode-se também usar contacto com a natureza, ou caminhar na natureza, e todos os outros cuidados agora só uma palavra em inglês, self-care, que nós possamos fazer para voltar a sentir aqui a estrutura. E quando fazemos isso também, muitas vezes voltamos a sentir o corpo, mas ele está realmente expandido. E é isto depois na integração que queremos levar para o mundo. Mas como é que levamos um corpo expandido para o escritório, quando vamos trabalhar na segunda-feira, ou para os almoços de família? Tudo isso muitas vezes é preciso ajuda, porque é um novo, vamos nos reposicionar. Como é que nos posicionamos com o outro? Como é que nos posicionamos no nosso meio profissional? Com um corpo mais expandido, mais sensitivo. E tudo isto, claro, é tudo muito, tem que ser trabalhado individualmente e cada caso é um caso. Mas é muito importante ser trabalhado. Depois há a parte da integração que se chamam psicoespiritual,
que é depois de ter estas experiências que podem ser, tanto no campo sagrado, que podem ser muito vastas, outra vez, como é que se vai para os almoços de família, ou como é que se vai para o escritório, ou outros contextos, quando no fim de semana passado tivemos uma experiência ayahuasca e vimos geometria sagrada e vimos seres em todo lado e dentro de nós e tudo isso. Mais uma vez, é preciso perceber como é que nos posicionamos com estas novas maneiras é o expandir esta caixa, não é? Muitas vezes usa-se o termo de, nos dias a seguir a uma experiência destas, que é o arrumar gavetas. Que é como sentimos que temos que abrir as gavetas todas do nosso armário, tirar a roupa toda cá para fora e voltar a arrumar. Algumas não entram mais e se calhar entram novas roupas, novas formas de ver a vida. E aqui nesta integração psicoespiritual também podem trazer temas que foram vividos ou que estamos a viver, que são os temas da mortalidade, se passamos por lutos ou a nossa própria mortalidade, a nossa relação com algo fora de nós, divino, sagrado, o que quisermos chamar. E também pode mexer muito naquilo que eu quero fazer para a vida, que pegada é que eu quero deixar, qual é o nosso propósito. Muitas pessoas, e isto é falado sempre, deve ser falado sempre quando uma pessoa tem uma experiência, que no mês a seguir não tome decisões drásticas, não mude de trabalho, não termine uma relação. É preciso fazer esta integração de como é que vamos ser depois da experiência, e isso leva tempo. E depois a terceira parte da integração é a parte emocional. Como é que processamos aquilo que sentimos, e às vezes foram sentimentos que possam ter sido muito, muito, muito intensos, de medo, de pânico até, ou sentimentos de uma abertura de coração enorme e que depois não podemos andar na rua e abraçar todas as pessoas que não conhecemos, por muita vontade que tenhamos, e podemos... Muitas vezes o que acontece na integração emocional de pessoas que saíram com o coração completamente aberto das experiências e chegaram a casa e as pessoas que estavam lá não estavam nessa sintonia e receberam grandes balos de água fria, para não dizer outras coisas, e é uma queda do cavalo enorme, e as pessoas fecham drasticamente o coração e ficam muito confusas, e às vezes muito zangadas e geram várias situações que podem ser depois muito disruptivas para a pessoa e para o contexto com quem elas estão. Aqui na integração há pessoas que têm experiências de falar com entes queridos que já partiram. Também é preciso muitas vezes integrar. Há um trabalho que vem muito também na integração emocional, que é o perdão. Esta abertura do coração com os psicodélicos muitas vezes faz-nos ver perspectivas diferentes de episódios que tivemos com outras pessoas ou connosco próprios, e vem muito esta vontade de perdoar-nos a nós, perdoar ao outro. Mas como é que isto se faz depois, quando o outro, por exemplo, não viveu esta experiência? Isto também pode ser trabalhado. E também vem com esta experiência dos psicodélicos, pode também vir a gratidão. Mas se for uma gratidão muito desenraizada, as pessoas depois podem ficar muito perdidas num tipo de relação com as pessoas que os outros depois não as compreendem. Então podem vê-las muito... Eu não sei, não vem agora o termo certo, muito desenraizadas ou muito fora, né? Às vezes as pessoas estão muito fora, estão assim muito... Então, todos estes movimentos que acontecem nas experiências psicodélicas, todos precisam de serem integrados, exatamente para, primeiro, transformarmos aquilo que precisamos transformar dentro de nós e que queremos, mas também para inspirar outras pessoas nas nossas transformações, mas também para nos posicionarmos numa sociedade que não passou por estas experiências, que não entende essas experiências no seu modo geral.
Então como é que voltamos à sociedade? Sem voltar ao patamar anterior onde estávamos, que não é possível. Acho que depois de viver uma experiência psicodélica, acho que nunca mais voltamos a ser os mesmos. Mas sermos pessoas ativas nisto que é o tema deste festival, não é? Em transformar o mundo de alguma maneira naquilo que podemos fazer no mundo à nossa volta. Obrigado, Rita. Portanto, dar significado. Compreender o que é que se passou, dar significado. E eu valorizava muito esta última componente que tu referiste, que é dar um sentido prático. Ou seja, as transformações querem-se na vida real, na nossa vida real, por muito dramáticas que até possam ser. E esta é uma fase que nem sempre fica clara, nem sempre fica óbvia. E eu chamava a atenção, olhando, falou-se um pouquinho mais dos riscos da não integração, ou dos perigos da não integração, mas eu acho que há um perigo da não integração que é o desperdício de uma boa experiência psicodélica. Ou seja, não transformar, não trabalhar um material que é positivo, que foi belo, que foi surpreendente, que foi mágico, e que às vezes fica só por isso, por uma experiência bela, mágica, mas que não vai para além disso e não tem reflexo na vida real, nas nossas relações, na nossa criatividade, na nossa profissão, etc. E eu acho que a integração tem muito este papel também de nos obrigar, entre aspas, ou de haver alguém que nos obrigue gentilmente a estar algum tempo com aquilo. É muito difícil porque a profissão chama, e os filhos chamam, enfim, a vida chama, mas é essencial para não desperdiçarmos aquilo para o qual nos preparamos, no qual investimos tanto e que depois às vezes se perde na espuma dos dias, e é uma pena. Às vezes, eu lembro-me às vezes das primeiras experiências psicodélicas que são tão fortes muitas vezes e que às vezes já não voltamos a ter uma primeira experiência psicodélica. E já agora, para quem tem um contacto com um terapeuta, com um psicólogo, com um psicoterapeuta, com um psiquiatra, com quem se trabalha regularmente, eu acho que são as pessoas ideais, sobretudo se estiverem abertas, claro, minimamente abertas. E a minha experiência é que estão, ou se não estão, rapidamente ficam. Para mim são as pessoas ideais para trazer este material todo. E às vezes as descobertas são muito mais do que aquelas que aconteceram durante a viagem. Ou pelo menos muito mais concretas, muito mais palpáveis e muito mais sustentáveis, mantidas. E a mudança a longo prazo é no fundo aquilo que todos nós procuramos. Bom, eu acho que foi magnífico. Estamos na hora, começámos meia hora mais tarde e estamos a acabar meia hora mais tarde, o almoço chama. Volto a relembrar que estaremos aqui, não sei bem, provavelmente vejam no programa qual é a hora da sessão, mas se calhar vamos estar um bocadinho mais tarde para dar tempo ao almoço. Nós vamos estar aqui a falar novamente de psicodélicos e de plantas medicinais, mas agora com um olho mais aberto, com uma visão panorâmica ainda maior sobre implicações culturais, sociais e o que é que podemos esperar do futuro na integração destas substâncias na nossa vida, na nossa cultura, na nossa sociedade. Obrigado pela vossa atenção.